O final de Eşref Rüya não foi como sonhamos. Bem longe disso. Esteve muito mais perto de um pesadelo. Desfecho, entregou dor, despedida, emoções difíceis de digerir. E como dizia a eterna e inesquecível Marília Mendonça, ninguém vai sofrer sozinho, todo mundo vai sofrer. E foi exatamente o que aconteceu com os fãs da série. Fiquei, confesso, esperançosa de um final feliz até o final, pensando em uma mudança, em algo mirabolante que pudesse trazer nosso Eşref Tek. Mas não aconteceu essa virada. Muitas coisas durante a segunda temporada já mostravam que faltava um pouco de emoção na série, se a gente for comparar com a primeira temporada de Eşref Rüya. Aquele amor antigo de Nisan e Eşref já não refletia tanto na tela. E aquele momento tão aguardado, que a gente esperava tanto, Eşref descobrir que sua amada, lá da adolescência, Rüya, era Nisan, seria um momento de grande explosão. E a gente esperou aquele momento da grande revelação dos dois. E a série escolhia, tragédias, lutas incansáveis e deixando essas emoções, essas relações humanas de lado. E a gente, como telespectador, sentia que algo estava realmente diferente. Torcia pela série porque já tinha se apegado aos personagens, aos atores que a gente gosta tanto, como Demet Özdemir, que eu comento sobre ela aqui diariamente. E ver a série foi muito por causa da Demet, confesso pra vocês. Quando eu vi ela no palco, no primeiro trailer que teve de Eşref Rüya e ela como cantora, olhei e disse, olha, vem uma grande série aí. E ainda tinha Çağatay, que também é um ator que eu admiro bastante. Já vi aí outros trabalhos dele. A série, como eu falei, começou interessante. Vamos também falar a verdade. A série não mentiu. No primeiro episódio, ela já entregou tudo. Mas a gente não quis acreditar muito que ia ser tanta infelicidade. A gente continuou ali, querendo acreditar que algo pudesse ocorrer. Mas no primeiro episódio já estava tudo ali escancarado. Mas a gente já viu outras séries que as coisas não são exatamente como a gente está vendo naquele momento, que pode ter uma reviravolta. Então a gente sonhou com isso, como a série prometia um sonho. E o sonho acabou não vindo. Veio inúmeros sofrimentos. A gravidez da Nisan foi um caos, várias coisas acontecendo. Ela fica distante da filha. Eşref também. Algo que eles desejavam tanto. E eles não tiveram, tanto aquela felicidade, poder realmente, encontrar a felicidade. E quando há o verdadeiro momento ali de resgatar tudo isso, tudo é tão rápido. Eşref mal tem contato com a filha e tudo é muito doloroso de assistir, Outros personagens também, acabaram morrendo, importantes na tela, então já teve várias mortes ali que eu acho que não precisava, nosso querido personagem de Eşref acabar dessa forma. Realmente foi difícil acreditar nisso, foi difícil digerir. O final da série já foi difícil entender o que estava acontecendo. Então, para mim, dando uma satisfação para vocês, já que a gente conversava diariamente sobre a série, foi doloroso ver esse final. Foi bem difícil. Doeu. Se era para passar dor, a série conseguiu, Como eu digo, todo mundo sofreu junto. Mas não era o que eu queria. Eu queria aquele alívio. Eu sou uma apaixonada, como eu falo para vocês. Amo a vibe de comédias românticas. Acho que leva a gente para uma energia mais elevada, é algo mais gostoso de assistir. Mas a gente já sabe, que algumas séries turcas às vezes têm umas escolhas de final que são realmente de cortar, assim, o coração.
A gente fica mal, essa é a verdade depois que acaba. Então, Echtchef Royar foi uma série impactante, entregou ali grandes interpretações, foi um grande papel, sim, da atriz Demet Özdemir, mas foi uma série difícil, né, de seguir. Então, trazendo para vocês um pouquinho do que eu senti nesse último episódio, eu que estava torcendo tanto por Echtchef Nissan, como todos vocês. Foi difícil, né? Vivenciar todas aquelas emoções, as perdas, né? Kadir morreu, Siden também. Eram personagens que tinham feito maldade, mas que a gente, ao mesmo tempo, simpatizava. Mas essas mortes teve ali uma certa coerência dentro da história, principalmente do Kadir, que eu acho que era um personagem que realmente buscava uma redenção. Ele fez tantas coisas erradas, era um caos emocional e sentia culpa visivelmente em variados momentos. Chegou a pedir para tirarem ali a vida dele. Então ele precisava ter o seu momento de redenção, né, no seu último suspiro. E isso aconteceu, isso entregou, isso teve um significado para ele importante. Agora, do nosso Echtchef, faltou a gente ver esse homem encontrar a sua felicidade, né, depois de tantas coisas que ele vivenciou. Então a trama foi ficando muito arrastada e teve esse final que deixou todo mundo despedaçado. Mesmo a gente já imaginando que a série estava indo para esse caminho, foi duro de assistir, porque dá essa sensação, né, de um gostinho amargo, né, de não ver se concretizar algo que nós estávamos sonhando tanto que pudesse acontecer. De essa história de amor ser mais desenvolvida, mais poética. Foi um final que eles prometiam ser surpreendente, fantástico. Mas foi um final muito óbvio. Era só assistir ali um episódio primeiro para saber tudo o que ia acontecer. Então não teve surpresa, né? Não teve um impacto, como eu disse, de dar um significado ali. Para mim foi drama, querendo entregar aquela emoção, né, exagerada, sem surpreender, né, sem trazer um roteiro interessante e deixando de lado que eu acho que é o mais importante, né, que nos gera mais emoção, são as relações humanas. Então muita coisa na série começou a ficar muito corrida. E os pontos mais importantes de a gente estabelecer ali com os personagens, né? Essa ligação emocional estava sendo um pouco deixada de lado para ter cenas de muita ação e com muita violência, né? Como a gente viu em variados episódios. Sabíamos que era uma história de máfia, mas mesmo assim poderia ter entregado pra gente um final mais de aquecer o coração, um final que desse mais prestígio a Echtchef e Nissan. Eu sou uma pessoa que já falei pra vocês, prefiro comédias românticas. Acho que a vida já é bastante dura pra gente às vezes mergulhar em determinados temas. Entendo que esse material é importante na questão cinematográfica, pra TV, pro cinema. Mas Echtchef Royar era uma série bem fictícia, então poderia sim, e geraria, eu acho, mais impacto, trazer esperança. Acho que até para o povo turco a esperança, né, de mostrar que amores como Nissan e Echtchef podem vencer, seria uma mensagem mais poderosa. Então, para mim foi um pouco frustrante, como eu acho que foi para todo mundo. Esse é um dos pontos que me faz, às vezes, não assistir tantas séries turcas por enredos que são extremamente enrolados e finais decepcionantes, ou finais extremamente óbvios, de estar a trama já super arrastada, né, empurrando ali pra gente histórias que o escritor não consegue mais dar movimento, não consegue, né, recriar outras histórias de vida, tudo fica muito monótono, muito parado,
e não consegue trazer outras problemáticas, outros questionamentos. Parece que os personagens não amadurecem. Essa sensação que eu tenho, que eles ficam ali presos num tempo, dentro daquela mesma trama, daquelas mesmas questões e histórias. A gente não vê a evolução, né, o despertar, as mudanças de comportamento aflorarem, porque a história fica muito ligada ao tema central, geralmente, dos protagonistas, que são importantes eles brilharem na série, mas pode trazer outras questões. A Nissan tinha vários aspectos que poderiam ter sido explorados dentro da sua carreira como cantora, e essas coisas foram perdendo um pouco, né, o brilho que a personagem tinha. Mas a Demet entregou aí, novamente, né, uma grande atuação, Chaatai também, o elenco todo de Chef Cuiá conseguiram despertar em nós todas essas emoções. Mas então, pessoal, trazendo para vocês, né, um pouco de desabafo, né, a gente que conversou bastante sobre essa série. É um vídeo muito mais emocional, né, do que uma análise mais técnica, né? É compartilhando com vocês realmente sentimentos de quem assistiu aí juntinho com vocês toda essa saga. E fica na minha imaginação um final diferente. Acho que a gente também tem esse poder, às vezes, de transformar, né? Eu imagino este Ref e Nissan tendo aí uma vida plena. Mas então é isso, pessoal. Obrigada por estarem comigo nessa jornada que não foi fácil. Sofremos juntos, nos decepcionamos juntos, mas nos mantemos aqui, né, unidos, juntos, compartilhando essas emoções, trocando ideias. Então, muito obrigada por estarem comigo em mais um vídeo. Vocês fazem a diferença. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Não tenho mais nada a dizer. Estou ainda me recompondo emocionalmente. Novamente, obrigada.